da hipnose não verbal. E por que a gente acabou mudando o formato, né? Alguns fatores. Um deles, que a gente vai, como o Vitor falou, a gente vai estudando, vai aprendendo mais, o conteúdo a gente vai moldando, né? Até porque a gente trabalha sobre esse formato aí, acredito que 7 anos, pelo menos, que a gente faz turmas praticamente todas as semanas nesse mesmo formato. Então, um dos fatores, muitas pessoas não conseguem ter a liberação da sexta-feira. 3 dias, muitas pessoas não conseguem para um primeiro momento. Então, quem vai mais adiante, tiver que fazer mais dias, a pessoa já está interessada, já gostou do magnetismo, ela acaba conseguindo. Então, para que a gente pudesse alcançar mais pessoas, porque além da gente formar alunos, fazer turmas, existe um propósito da nossa parte sobre isso, né? Como a gente vê pessoas aí que estão aqui com a gente, pessoas que já estão ajudando outras pessoas, pessoas que passaram pela transformação e hoje têm uma vida muito diferente do que tinham. Então, esse é o nosso propósito. Outro motivo da gente modelar isso, até para a pessoa conseguir absorver melhor o conteúdo, porque ficava muito conteúdo, às vezes, para um primeiro momento. No segundo, muito pesado. Aí, no segundo, a gente já abordava algumas questões como campo mórfico, algumas questões já sobre magnetismo à distância, coisas que nem todas as pessoas gostam ou estão prontas para assimilar. Então, o nível 1 é bem técnico, o nível 2, muitas técnicas de aplicação mesmo, pois você vai aprender no nível 1 todo o processo, né? O que é o transe, a fascinação, os passes, e no nível 2 você vai aprender técnicas para depressão, técnica para ansiedade, técnica para fobia, técnica para vício, anestesia. Quando você vai migrar para o nível 3, nós já vamos entrar numa parte onde nós vamos olhar para campo mórfico, magnetismo à distância, estado secundário do sono magnético, coisas muito mais profundas, né? Que nem todos estão prontos ou não gostam de olhar para esse lado. E já quando a gente vai para o nível 4, algumas pessoas migravam do nível 2 para o 3 e se chocavam. Pois o nível 4 a gente já tem algumas iniciações dentro do hermetismo. A gente tem portais, a gente tem experiências muito profundas, questões espirituais também, que nem todas as pessoas não faz parte das suas crenças. Então a gente fracionou, e até para quando a gente chegar no nível 4, já ser uma galera extremamente selecionada, que faça sentido o material que a gente vai estar entregando, e até porque o nível 3 ficava muito pouco tempo para fazer mais dinâmica. Então, até para quem já fez o nível 3, vai ter dinâmicas novas no nível 3, vai ter novos portais, vai ter coisas diferentes. Então, aqui, quem já fez o nível 3, ali, o Douglas, o Emerson, eu posso garantir para você que quando você vê esses portais, esses conceitos herméticos, vai além do que você já viu. Se você viu comigo alguém muito antigo dentro dessa área aí, você não vai encontrar no Google, você não vai encontrar em revistinha, em quadrinhos, são coisas realmente impactantes, transformadoras principalmente para você. Por quê? Porque você vai ter, digamos, um superpoder, você vai dominar 3 níveis de uma técnica extremamente poderosa e você tem que ter já um domínio da sua mente, um domínio do magnetismo, uma autoconsciência, uma transformação pessoal para que você possa levar adiante a técnica com clareza e com leveza. Então, eu não vou garantir, Vitor, mas eu vou tentar compartilhar um PowerPoint. Perfeito. Eu não tenho autorização para fazer isso. Não tem? Você quer que eu peça para a Tati passar para você abrir aí? Pode ser. Eu vou tentar ver se eu consigo aqui. Aqui, ó, vamos ver. Compartilhe conteúdo. Ative opções para compartilhar conteúdo. Será que agora vai dar? Ó, experimenta aí. Não. Não? Não, a Tati vai passando para você aí. Tá, pode ser. Minha amiga que estava lá, linda e maravilhosa, em Balneário. Como é que você está? Tudo bem, querida? Então, a gente acabou, como eu falei para vocês, mudando esse formato para
dar a possibilidade de mais pessoas participar, e a gente também ir levando os alunos, para quem chegar no nível 4, está num nível de consciência diferenciado realmente. Né? Vai ter bastante coisa nova nesse nível 4, para quem ainda não... Quem já fez o nível 3, se possível, faça o nível 4. Vamos lá, deixa o Vitor compartilhar aí. Tá abrindo aqui, só um segundinho que eu já vou compartilhar. Só esperar abrir aqui o PowerPoint. E aí, depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer também, Vitor. Aproveitar aqui o momento aqui, enquanto a gente espera abrir, Marcelo, só para quem está chegando agora, né, poder entender um pouquinho mais, justamente sobre isso que a gente está falando, é que, assim, quando a gente iniciou a formação lá atrás, quando o Marcelo trouxe a proposta da formação em hipnose não verbal para o Instituto, para iniciar as formações, a nossa intenção foi, primeiro, a gente tinha um grupo de pessoas que já tinham muito conhecimento na área da hipnose, enfim, e a proposta, a ideia realmente do Marcelo foi trazer algo que tivesse muito conteúdo avançado desde o início. Só que a gente percebeu ao longo do tempo que isso se tornou, primeiro, muito maçante, porque era muito conteúdo em pouco tempo para entregar. Então, às vezes, não dava tempo das pessoas praticarem, dominarem realmente as técnicas. E outro, se tornava um pouco oneroso na questão financeira mesmo, tanto para nós quanto para quem participava da formação. E aí, muitas pessoas ao longo do tempo que tiveram o desejo de ter acesso a esses conteúdos não conseguiam por conta da questão financeira, que às vezes para alguns de nós pode parecer bobo, né? Dependendo do nível financeiro que nós estamos, mas tem muitas pessoas que estão no nível financeiro muito abaixo e às vezes não têm acesso a conseguir desembolsar um valor. Então, esse também foi um motivo, né? Para que mais pessoas tenham acesso a esses conhecimentos e para quem vai para a formação, principalmente no início, no nível 1, tem um total domínio dos conhecimentos. Então, esse final de semana mesmo a gente teve uma turma em Balneário e foi incrível, porque teve muita prática, as pessoas conseguiram praticar o tempo todo. Então, isso dá uma grande diferença no final das contas, né, Marcelo? Com certeza. O nosso piloto foi esse final de semana em Balneário, mas é importante também ressaltar, Vitor, que quem já está ali para a turma de nível 2, que fez o nível 1 de 3 dias, a programação segue a mesma. Nível 2, nível 3, que vai ter em setembro ainda, a gente ainda cumpre esse ano. Esse novo formato vale para as novas formações. Que eu acho que agora em julho, a Alaide e o marido estão comigo lá, o Heron, acho que é Heron, se não me engano o nome dele. Tem boa memória, Heron. Estou tentando salvar aqui, vamos ver. Tudo bem. Eu achei que eu não ia conseguir, mas agora eu tenho certeza que o Vitor também não vai. Não vai dar certo, vai dar certo. Tá tudo bem. Deixa eu só encontrar aqui. Quando a gente, como o Vitor falou, quando a gente formatou esse método que a gente está aplicando, realmente seria para pessoas já de nível muito avançado. Porque a gente não imaginou que isso iria atrair o interesse de pessoas de todas as áreas, pessoas do reiki, psicólogo, pessoal da PNL, pessoal que já fazia hipnose, ou até mesmo pessoas que não tinham conhecimento algum, né? Acabaram vindo para o mundo da hipnose, né? Através da gente. Olá, Patrícia perguntando se nível 3 será, 2 e 3 será junto em setembro. Sim, será em São Paulo. É a última turma nesse formato, em setembro em São Paulo. E depois que o Vitor conseguir abrir o PowerPoint, a gente já vê a data. Não sei ao certo. Eu sei que tem uma turma no Sul e tem uma turma em São Paulo nesse formato. Sim, Patrícia, depois será separado. Depois será nível 3 e nível 4. Nível 1, 2, 3 e 4. Agora eu vou, quando abrir o PowerPoint, que eu já vou estar falando. Senão eu abro ele aqui no celular também, Vitor, e vou... Mas eu acho que vai dar agora, vamos ver aqui. Ó.
É que o Vitor, como ele mora na praia agora, a maresia atrapalha a conexão. A gente não se dá muito bem com essas tecnologias, né, Marcelo? Né? Será que deu certo aí agora? Aí aparece o teu logotipo. Aí, agora sim. Vamos lá, maximiza ele para nós aí. Aperta lá na lupinha, lá embaixo. Tá, vamos ver aqui. Aí, fofão. Deu certo? Não aconteceu nada. Não? Não abriu. Não sei se para você abriu. Não, mas aí eu acho que dá para... Eles conseguem enxergar, eu acho, Marcelo. Eu não consegui... Eu não consegui ajustar. Acho que agora deu mais ou menos aqui. Pode pôr para o segundo? Beleza. Aqui. Como a gente falou, a formação evoluiu, o conhecimento cresceu, a jornada se expandiu e já era hora de mudar, né? A gente sempre vai evoluindo, vai aprofundando os conhecimentos e a gente vai ajustando. Com um olhar de mais clareza em cada etapa para os alunos, para com os alunos com acesso mais consciente, mais possibilidade para quem já está com a gente. Pode passar para o 3. Deixa eu falar sobre os 4 níveis, olha lá. Olha, eu gostei dessa minha imagem, ele parece o mestre dos magos, Vitor. Só essa imagem já vale o valor da formação. O nível 1 será a arte da hipnose não verbal. No nível 2, olhar fascinante. Nível 3, corpo magnético. No 4, portais herméticos, hipnose, magnetismo e mistérios antigos. Aí vai passando que eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Para os antigos alunos, você não perdeu nada. A formação mantém você na mesma posição e você pode migrar com a gente ainda. Tipo, daqui a pouco fazer o nível 4, a gente vai ter umas condições diferenciadas para quem já é aluno e fez o nível 3 ou quiser viver todas as experiências novamente, a gente vai estar disponibilizando algumas possibilidades. Passa adiante. Pode passar adiante. Essa aqui é dos alunos novos, né? Isso. O nível 1. O que a gente vai aprender no nível 1? Os conceitos, a história do magnetismo, história da hipnose. E ali a gente já entende um pouquinho o que é a hipnose não verbal, aonde que ela atua. Né? Como eu sempre falo, apesar da gente ver os passes, é muito legal, mas ela tem uma atuação direta no sistema nervoso autônomo. Então nós já vamos ter um olhar, entender qual parte química, por que tem aquelas mudanças tão rápidas, por que isso acontece. Nós vamos trabalhar algo que é fundamental para qualquer nível, não só para hipnose, qualquer coisa que você vai fazer. Nós vamos trabalhar o estado de presença, o poder do aqui e agora. É você trabalhar a sua mente. Olha, eu quero ler um livro, eu vou ler um livro, eu quero fazer a minha transição de carreira, você vai fazer. É você dominar a chave do tempo. A gente vai trabalhar muito o magnetismo pessoal, que é muito importante. Basta você pensar que se eu vou aplicar magnetismo em alguém, eu vou manipular energia, eu tenho que ter magnetismo para fazer isso. Então a gente vai desenvolver o tato magnético, o magnetismo pessoal. Nós vamos trabalhar o enraizamento energético, que é uma forma de você autoalimentar o seu magnetismo, a sua energia. Tipo, não estou bem hoje. Você mesmo vai fazer o seu processo para que você não dependa de uma bengala. Nós vamos entender já a luz e a fascinação, a fisiologia da fascinação, exercícios de fascinação no espelho, que é a forma que você vai levar o sujeito a um transe profundo, muito profundo, apenas com o olhar. Vamos entender o poder da fascinação. Nós já vamos entrar no módulo no nível 1 também sobre símbolos, certo? Vamos também olhar o magnetismo indireto, que é quando você aprende a magnetizar a água. Vamos aprender sobre passes, como a técnica do fechamento dos plexos. Vamos aprender uma anamnese não verbal e o toque de Charcot, que já é apesar de parecer básico, são 2 dias de muito conteúdo
e você vai sair aplicando com maestria tudo isso que tem nesse nível 1. Passa para a câmera de número 2, Vitor. No nível 2, o olhar fascinante, hipnose e fascinação aplicada. Nós já vamos para outro nível de fascinação. Uma fascinação mais profunda, fascinação mais rápida, vamos trabalhar com máscaras, a gente vai para um nível diferenciado de fascinação. E vamos entender de uma forma um pouco mais profunda sobre o sistema nervoso autônomo, o que é muito interessante, porque às vezes você trabalha com uma outra abordagem terapêutica e você vai trabalhar, vai ressignificar, vai fazer... Mas se você não mexer nessa questão química no sistema nervoso autônomo, vai ser muito difícil você ter um resultado palpável assim, rapidamente. Nós vamos aprender a trabalhar com submodalidade magnética, uma técnica que é genial, certo? Porque se você pensar, quando a pessoa tem um pensamento obsessivo, aquela imagem é gerada por pulso elétrico até o córtex visual, pela parte... Então, é como se ela tivesse calcificado uma energia. Então, a gente aprende a trabalhar com essa submodalidade magnética. Nós vamos aprender técnicas para dor de cabeça, enxaqueca, controle da dor, técnica para liberação emocional, que serve para ansiedade, síndrome de pânico, fobia, medo. É uma técnica super aplicável. Nós vamos aprender também sobre a terapia mista, onde a gente usa a fascinação, o magnetismo, e já com aplicação de sugestões verbais, que é uma terapia mista. Certo? Algumas colegas até, às vezes, criticam que como que a gente faz uma formação de hipnose não verbal e a gente dá sugestões. Então, se você já trabalha com PNL, por exemplo, e você vai trabalhar com a hipnose não verbal, você vai potencializar o que você faz. Se você trabalha da linha da hipnose ericksoniana, da linha da hipnose clássica, tudo vai somar junto com a hipnose não verbal. Nós vamos aprender uma técnica muito interessante para vícios em geral, traumas enraizados, vícios, entender essa estrutura dos vícios, né? Que tem muito a ver com a questão química. Vamos uma técnica para depressão, que é muito interessante, medo, sentimentos negativos, analgesia, anestesia, o círculo magnético, massagem magnética. Vamos entender o toque do Abade Faria, que é um toque que era um padre que usava da hipnose e do magnetismo, e ele provocava crises. Então, no nível 2, a gente já vai trabalhar com a terapia polivagal, que é onde você vai aprender a provocar as crises. Que é genial. É claro, é a carta na manga que você vai ter. Então, você vai entender a estrutura crise e trabalhar e aprender como provocar crises. Certo? Corta para o nível 3, Vitor. Nível 3. Olha lá, no nível 2 já é possível fazer o controle da dor para atletas? Sim, no nível 1 você já consegue fazer, Patrícia. Mas no nível 2 vai ser técnica específica para dor. Nível 3, corpo magnético, hipnose e magnetismo integrados. Nós vamos entender ali sobre cérebro trino, os hemisférios, sistema nervoso autônomo, vamos entender um pouco mais sobre a estrutura cerebral, o que é diferente de mente, entende? Às vezes as pessoas confundem isso, o que é mente e o que é cérebro. Então, mas o que isso tem a ver com a terapia? Porque às vezes está numa estrutura tão profunda que por mais que você faça uma terapia, você não vai obter um resultado, ela está muito profunda. Então nós vamos entender como isso acontece, tá? Vamos entender também segredos da comunicação não verbal, tanto para uma anamnese, né, que eu estou vendo a forma como o Vitor se comporta, e claro, longe, como eu digo, é muito longe de padrões de generalização. Você aprende a entender uma linha de base e para fazer uma anamnese e até para você comunicar mesmo. Daqui a pouco, sei lá, tem professores aqui, tem vendedores, você vai... Porque a gente é vendedor, você vai fechar um pacote de sessão ali com o Heron. Daqui a pouco, a forma que eu comunico e gesticulo faz com que você me entenda melhor
e aceite a minha ideia. Então, a gente vai aprender sobre a comunicação não verbal. Essa não tinha no nível 3 também, Vitor. A gente vai aprender também a trabalhar com a regressão com a hipnose não verbal. Através da fascinação, você leva o sujeito a uma regressão não verbal, o que é genial, porque a pessoa não precisa estar revivendo o trauma, não precisa remoer a dor, você leva ela no ponto onde começou o transtorno e ela se autorregula, porque a gente vai trabalhar com questões ideomotoras, o que é genial. A gente vai entender sobre o 10º nervo craniano, a questão da coluna, da espinha ali, onde fica alojados os traumas. Então, a gente vai para um olhar de terapia manual. Nós vamos também evoluir um pouco mais na fascinação fracionada. Porque quando você pega aquela pessoa, não é a pessoa mais resistente, é aquela pessoa que está com mais medo, que está desconfortável, você vai trabalhar com a fascinação fracionada, você vai levar ela para o transe da forma que você quiser também. Nós vamos também para um nível de símbolos mais avançados. E dentro dessa simbologia, nós vamos ter uma dinâmica que você desperta o seu próprio símbolo. Você tem uma assinatura universal que está no inconsciente coletivo que você não sabe. E é muito genial essa dinâmica. Esse símbolo você aprende a aplicar dentro das sessões de magnetismo, você pode colocar no seu cartão de visita, no seu logotipo. Então é bem interessante mesmo. Nós vamos aprender uma técnica mais avançada para controle da dor, principalmente pessoas que tiveram lesão, estão com dificuldade em articulações, uma reabilitação muscular, pessoas com acidente cardiovascular. Então, uma técnica bem interessante ao arrastamento da dor. Nós vamos trabalhar também o estado secundário do sono magnético. O que é isso? Você leva o sujeito no nível de transe tão profundo, para quem já conhece hipnose sabe o que é o estado de Sdale, ele é muito abaixo do estado de Sdale. Até muitas escolas não reconhecem esse estado. Mas você consegue levar o sujeito tão profundo, ele pode começar a ter catalepsia, ele pode falar, você consegue negociar com o inconsciente dele. É genial mesmo. Quem já assistiu é realmente assustador e ao mesmo tempo transformador. Uma técnica que exige bastante experiência do magnetizador, mas quando você chegar no nível 3, você consegue aplicar sim ela. É muito boa. Nós vamos trabalhar também com desenvolver mais a atração magnética. Quem aqui já é meu aluno já viu fazer de longe. Às vezes, do outro lado da sala, você consegue movimentar pessoas. Então, a gente vai desenvolver mais tato magnético e mais atração magnética, o que é genial. Nós vamos começar a trabalhar também com passes não magnéticos. Inicialmente, a gente começa com passes magnéticos, depois com passes que contêm sinestesia. Nós vamos ter uma dinâmica alguma dinâmica de mesmerismo, né? Uma dinâmica que o Franz Mesmer aplicava, a gente faz uma dinâmica bem legal. Tem uma técnica da luz avançada, para quem já fez no nível 1, o ensino da luz, a gente vai ter uma liberação emocional pela luz. Outra coisa interessante, a gente aprende já o magnetismo à distância. Eu posso, acredite ou não, trabalhar uma pessoa que o Vitor lá em Santa Catarina recebeu o magnetismo, independente de espaço. Nós vamos também, já no nível 3, trabalhar com um êxtase magnético, que já é uma preparação para Kundalini. Então, o êxtase magnético, você vai utilizar para pessoas, tanto para questões de disfunções sexuais, mas sim, para uma pessoa, um depressivo, que não tem dose de dopamina, de ocitocina há muito tempo, você, sem tocar na pessoa, sem falar uma palavra, você dispara esses hormônios nela. É muito interessante também. Nós vamos também, já no nível 3, entrar dentro do campo mórfico, onde a gente vai aprender a trabalhar com ancestralidade. Porque, às vezes, você pega em um atendimento e aquela pessoa simplesmente está repetindo padrões do pai, do avô, da avó. Então, a gente consegue fazer um ajuste até 7 gerações.
É uma técnica emocionante, realmente. Quem já participou tem choro e ranger de dentes sempre. É muito legal. Nós vamos também aprender uma técnica, a técnica Taurus, que é uma técnica que você já trabalha com hiperventilação, né? Olhando para a luz, você leva o sujeito ao transe, ele entra na crise e ele mesmo se resolve, apenas com a catalepsia. É muito interessante também, uma técnica muito legal. Nós vamos aprender outros olhares, como você pode ver, eu faço o olhar divergente de Pisa, método Donato, onde a gente aprende a esforçar, um olhar mais penetrante, sem forçar a visão, então a gente avança ainda mais na fascinação. Bota para o 4 aí, Vitor, depois do 4, eu já falei bastante, aí já respondendo perguntas. Já no nível 4, observação. Esse nível 4, a gente vai tornar critérios mais rigorosos para a pessoa chegar até ele, né? Então, às vezes, a pessoa vai ter que passar pela avaliação, ou até mesmo repetir algum nível para que você esteja preparado. Ali no nível 3, Vitor, também tem o método Gipsy. Ali, eu acho que alguém já viu fazer aquela fascinação de cigano ali, que é bonito. Aquilo aí você causa um êxtase, deixa a pessoa super bem, é uma coisa super elegante. Eu adoro fazer aquela experiência. O Emerson gosta muito de fazer comigo aquela experiência, né, Emerson? Foi ali que gamou de vez. O nível 4, nós vamos para um nível muito mais profundo. Portais herméticos, hipnose, magnetismo e mistérios antigos. Nós vamos entender qual a ligação do magnetismo e a mente primitiva. Por que o magnetismo é tão eficaz? Nós vamos aprender já algumas iniciações. A gente começa pelos princípios herméticos. Mas não é apenas ler para você, que você pode ler no Caio Bailão, pode ler no Google. É você entender como esses princípios se conectam em qualquer setor da nossa vida e como você aplicar ele na sua vida. Certo? Nós vamos para um método de fascinação, o método Bischoff, que é genial. Você consegue ampliar a sua visão de uma forma muito diferente, tá? Você se torna um fascinador já hiper avançado. A ideia desse nível 4 é que você se torne um magnetizador em essência. Então, vai ter muitos processos para que você desperte o seu verdadeiro eu, para que você desperte o seu verdadeiro magnetismo. A gente continua no magnetismo, estados de presença avançado. Vamos trabalhar com mandalas pessoais. Uma técnica de verticalidade, que é uma técnica extremamente agressiva quando você olha a gente aplicando, uma técnica primitiva, mas o resultado dela é genial. É transformador, realmente. É uma técnica, exige, claro, um estado, por isso que a gente passa por todos esses estados, exige um estado de observação do magnetizador muito grande, tá? Nós vamos também já aprender a importância da polaridade, do alinhamento masculino e feminino, que vai dar de encontro com os princípios herméticos, com o princípio de gênero. Tudo que existe, existe porque existe o masculino e o feminino em equilíbrio. Então, a gente aprende a fazer essa dinâmica e você, obviamente, passa por ela, porque para você sair do nível 4 aplicando tudo isso que você aprendeu, você tem que estar alinhado. Nós vamos ter também uma dinâmica de enraizamento na natureza, que é genial. Quem já fez ela, você entra em êxtase com uma árvore. Você não tem ideia o que é. Você vai para outro mundo. É muito legal. Nós temos também uma experiência que ela proporciona a mesma experiência que você teria com a ayahuasca, a experiência do DMT, sem que você tenha que ingerir nada, apenas com a respiração e com o corpo. Então, é uma liberação, é um processo que você vai para um estado de consciência alterado muito elevado, muito diferente, tá? Nós temos um portal de quinta essência. Até aqui a gente trabalha com os 4 elementos e nós vamos despertar o seu 5º elemento, que é uma experiência genial, é à noite. Posso afirmar que
poucas pessoas têm o prazer de participar de uma dinâmica dessa, de um ritual desse, de natureza, dessa magnitude, tá? Nós já trabalhamos com a Kundalini e a sexualidade. Aprender a manipular a energia, aprender a reconhecer. E nós temos também um portal de Kundalini, onde você passa por essa experiência, que é uma experiência também transformadora, uma experiência muito acima. Nós teremos práticas de clarividência. Como você desenvolver a sua percepção, como você acessar o campo, como você aguçar a sua visão. Então, a gente tem práticas de clarividência. Não tem conexão com espiritualidade, com religião, não é nada, é uma habilidade do ser humano. Trabalharemos com clareaudiência, você aguçar a sua audição. Isso também está entrando agora nesse formato novo. E nós teremos uma prática que ainda é surpresa. Para quem já fez o nível 3, vai ter que ir para o nível 4 para ver que eu não vou estar falando. Uma prática surpresa à noite, um renascimento. Nós temos aqui falar em renascimento, que não está aqui, mas nós temos, que é o renascimento de cinzas, que a gente faz ao meio-dia, que é uma experiência transformadora. Você entra no portal, você não acredita, é como se algo puxasse você para a Terra, você vai para Nárnia, assim. Quem já fez sabe do que eu estou falando. É realmente diferente mesmo. Passa mais um, Vitor, que eu acho que tem mais um só aí. A estrutura mudou, a essência permaneceu. Porque a gente não perde a essência, né? Você pode aprimorar. Se você pegar um alquimista, ele pode aprimorar a fragrância de um perfume, mas a essência continua a mesma. E a nossa essência continua a mesma. A profundidade aumentou. Então, nós temos aqui nível 1, 2, 3 e 4, que é a sua jornada. Então, obrigado, Vitor, por fechar o PowerPoint. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer pergunta. Eu respondo. Respondo ou bloqueio, se eu não quiser responder, eu bloqueio a pessoa. Não. Aproveitem. Quem quiser abrir o áudio e fazer pergunta, pode fazer. Se não, pode mandar no chat ali. A Chayane disse que está indo para o nível 2. Da onde que é a Chayane, para mim me lembrar? Chayane é de onde, Chayane? Ah, de Floripa. De Floripa, de Balneário aqui. Balneário. Ah, sei quem é, vai ser muito legal. O de Balneário vai quase que a turma toda, o pessoal ficou muito bem, ficou encantado mesmo. É que eu sei, é os meus olhos, né, Vitor? Olha só, a Patrícia Alves levantou a mão. Pode fazer a tua pergunta, Patrícia, fique à vontade. Olá, tudo bom? Eu provavelmente vou estar no nível 2, estava conversando com a Lília, e eu já queria fazer o 2 e 3 também em setembro, mas talvez eu não consiga. E aí a minha dúvida é, o nível 3, então, vai ser só o próximo, só o ano que vem, né? E aí eu fiquei na dúvida se ele vai ser o 3 e 4 juntos também, nessa imersão que é na natureza, ou vai ser do mesmo jeito que vai ser o nível 2 agora, em São Paulo, enfim. Excelente pergunta. Ó, ele vai ser no novo formato, Patrícia, só que a gente não sabe se vai fazer junto, porque a gente não tem data marcada para ele ainda, né? Mas provavelmente só o ano que vem. Porque às vezes depende, que nem esse de São Paulo, que a gente vai ter 2 e 3 junto, é muito mais pelos alunos que já, não, se fizer a gente vai, então, tipo, alguns alunos já conseguiram a disponibilidade para ir, então a gente conseguiu fazer nesse formato. Mas provavelmente a gente faça o nível 3 e depois o 4. Aí a gente pode conversar com os alunos, o nível 3 a gente faz na natureza ou não? Aí vai depender mais dos alunos. O 4, sim. O 4 obrigatoriamente será na natureza. Ah, entendi. Mas aí não tem a possibilidade de fazer o 3 e 4 juntos, como faz o 2 e o 3 juntos, né? Possibilidade tem, mas a gente não tem uma previsão. Teria que ser um número de alunos que a gente ainda não tem, né? Entendi. O que acontece? Vai dentro em setembro, Patrícia. Então, é porque assim, eu quero, só que talvez eu tenha um trabalho bem nessa data, e eu conseguiria só no outro final de semana, que é só depois do dia 16 de setembro, talvez. Então tá em aberto. Eu só vou descobrir isso, acho que segunda ou terça agora. Vai ter em Porto Alegre final de setembro e outubro, e começo de outubro. Então você pode remanejar e fazer em Porto Alegre. O 2 e 3 juntos? Isso. 2, 3 juntos. Aí vai ser em outubro?
Setembro. Setembro. Final, último final de semana de setembro. O último final de semana de setembro. Isso. Entendi. Nós estamos pensando na logística de ir para Porto Alegre, né? Você é de onde, Patrícia? Estou em São Paulo. Se você comprar a passagem agora, você paga muito barato. Eu sei porque a Tati aqui pega as passagens. Se ela pegou 350 e de volta. Uhum. Tá. Não, é que aí eu também tenho a lógica de ficar em Porto Alegre, né? Eu não conheço Porto Alegre. Não, mas é no hotel fazenda, você não vai sair de lá. Lá é também um hotel fazenda. É confinamento. Não sai nem, só sai para respirar no último dia. Entendi. Já é com hospedagem. E aí é o mesmo valor que é o de São Paulo? Acho que sim. Eu vejo com a Lilian, então. Tá, cai para dentro, Patrícia. Não perde. É a última turma essa de outubro aí. É a última oportunidade. A última oportunidade tanto em São Paulo quanto em Porto Alegre. Porque foi o que a Lilian me falou, né? Porque aí você faz o nível 2 agora e recicla. Isso. Imersão, né? Isso. Eu tava com receio de ser muita coisa, eu não conseguia assimilar por ser muita coisa, sabe? Não, mas se você fizer o 2 agora em julho, em São Paulo, depois você vai reciclar o 2 e engata no 3, você vai bem pra caramba. Porque no 2, esse quando é imersão, eu pego a metade do primeiro dia e a gente faz uma repescagem de tudo. Massa. Tá. Porque o meu receio também era fazer o 2 agora, deixa eu fazer o 3 o ano que vem e esquecer muita coisa também. Bom, se você já tá no embalo, só vai. E olha só, e para aproveitar ainda, se quiser embalar ainda mais, no início de setembro a gente vai ter o nível 1 em São Paulo, no primeiro final de semana, 6 e 7. Recicla o nível 1 dia 6 e 7, vai para a Ibiúna no dia 10 e faz o nível 2 de novo, e depois já faz o 3. Aí pega bem. Meu Deus. E nessas imersões, Patrícia, quem já fez aqui comigo, o Vitor é um que quer me matar. A gente começa às 9 da manhã e vai até a hora que eu quiser, até 2 horas da manhã, 3 horas, até a hora que me dá vontade. Senhor. Ainda tô me recuperando da paulada do nível 1. Não foi nada. O nível 1 é leve. Fiquei com o olho roxo, depois que eu descobri, eu falei, gente, que olho roxo é esse? Tipo, apareceu um roxinho no meu olho. Eu falei, meu Deus. Não. Mas, enfim, foi muito importante. Não, mas o nível 2, o nível 1 é a pontinha do iceberg, assim, você não viu nada. Bom. Vejo você daqui na semana que vem. Tá bom. Vamos lá, Eduardo, fala comigo, Eduardo. Tá fechado o teu áudio, Eduardo. Como é que eu vou abrir aqui? Libera o som ou fala em Libras, eu entendo Libras também. Fala, abençoado. Boa noite. Mesma coisa, o 4 vai ser quando? A gente ainda não tem a data para Porto Alegre do nível 4 ainda, mas a gente está tentando ajustar uma data para dezembro ou janeiro. Janeiro. E é imersão também, ou não? Imersão. O Vitor vai fazer o trabalho até Natal, tô vendo já. Tá bem, tá bom? Tá bom. Tá bom, a gente tá com obra, a obra gasta muito, eu preciso trabalhar. Já vai ser lá em Gramado ou vai ser... Provavelmente. Qual é? Não tem base de preço ainda, não? Ou já tem? Depois a gente vai passar para vocês certinho. Tanto para quem já fez o nível 3, é claro que alguém perguntou aqui, sim, as reciclagens, para quem já fez toda a formação, vai ter valores totalmente diferenciados, tá? Para que realmente vocês possam reviver todo o conhecimento que vocês já viveram, e no nível 4, sim, e inclusive a ideia é essa, a primeira turma do nível 4, boa parte ou a maior parte dos alunos vão ser as pessoas que já fizeram toda a formação. Então vai ter um aproveitamento ainda maior, porque são pessoas que já estão num altíssimo nível de conhecimento e que vão para o nível 4, então a experiência vai ser ainda mais incrível. Mas tem bastante coisa nova no nível 4 aí. Vou surpreender vocês mais uma vez. Tá bom. Vamos lá, quem tem mais perguntas? Aqui, ó, a Ivana perguntou, o nível 1 esse que vai ter agora em Porto Alegre, dias 19 e 20, que é na semana que vem, viu? A gente tem nível 1 em Porto Alegre. Sim, o primeiro degrau, vamos dizer assim, da formação completa. Tá? Essa turma de Porto Alegre vai ser de 2 dias já, 19 e 20 agora. É uma turma bem bacana, tem um grupo muito legal lá. Inclusive, a gente vai abrir algumas vagas para reciclagem. Quem já fez a formação de nível 1, 2 e 3 e quer reciclar em Porto Alegre nesse final de semana que vem, a gente não tem muitas vagas porque o grupo já não está muito pequeno, né? A gente não pode aumentar muito.
mas a gente ainda tem algumas vagas. Quem quiser reciclar, quiser aproveitar, chama a gente no telefone do Instituto, que a gente alinha ali para vocês poderem reciclar, beleza? Vamos lá, já poderia ver passar os valores dos outros para me programar. Sim, a gente vai depois passar todos os valores ali certinhos. A gente só precisa ajustar datas, Chayane, porque como a nossa agenda já está praticamente não, né? A nossa agenda até o final de semana anterior ao Natal, ela já está completa. Nós não temos mais nenhum final de semana disponível de datas. Então, a gente tem algumas formações, alguns níveis que a gente não vai conseguir fazer esse ano, né? Nível 3, nível 4. O nível 3 a gente ainda vai ter em Porto Alegre, no nível 3. Mas o nível 4 provavelmente não, só em janeiro ou fevereiro. Então, a gente está ajustando isso, depois a gente já vai passar para vocês, questão de valores e tal. Todas as informações bem detalhadas, com as datas, o local. A nossa ideia, pelo menos a minha ideia, é fazer já o nível 3 em imersão no Hotel Fazenda, porque a experiência é totalmente diferente. É claro que no hotel, assim, na cidade, funciona muito bem e é muito legal, mas a imersão no Hotel Fazenda, onde a gente tem contato com a natureza, onde a gente pode fazer algumas outras experiências, é totalmente diferente. Então, a gente também quer proporcionar isso. E aí a gente precisa ajustar também questão de data, local, para que seja uma logística funcional para todos. E quando quem já fez com a gente já sabe, quando ele é na natureza, a gente vai até um horário ali que às vezes a gente encerrou o conteúdo e aí a gente faz fogueira, a gente faz umas experiências bem interessantes mesmo, coisas que vocês não viverão em outras ocasiões. Umas coisas bem interessantes mesmo. Heron e Alaide, vocês vão estar comigo no próximo final de semana em São Paulo? Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal. Estamos aqui focados para irmos. São 2 inscrições, né? Eu até estava brincando com o Heron aqui. Qual ritual nós podemos fazer para acelerar mais rápido, para nós fecharmos muito mais antes? Símbolo do fogo. Hã? Símbolo do fogo. Não vai ser, mas fala com o Vitor ali, que o Vitor dá jeito. O Vitor, ele larga a bomba no meu colo, eu largo a bomba no colo dele também. Então tá bom. Então tamo junto, então. Tamo junto. Tamo junto, então. Mas é isso. Em São Paulo, a gente está fazendo as últimas turmas no formato antigo, né? A gente teve uma turma que a Laide participou há um ou 2 finais de semana atrás, que foi a formação de nível 1, a gente vai ter o nível 2 agora lá, e depois o nível 3, que daí encerra esse ciclo, né? Lá em setembro, que é essa que a gente estava comentando com a Patrícia também. Então, para quem é de São Paulo, ou até para quem é de outros locais e quer fazer o nível 2 e 3 agora, é a oportunidade realmente, porque a gente vai ter essa turma agora lá em São Paulo, nível 2 agora em julho, e depois em setembro, nível 2 e 3. Em Porto Alegre, a gente vai ter o nível 1 agora, final de semana que vem. Depois a gente tem o nível 2 no mês de agosto. E depois o nível 3 em setembro. E aí depois o nível 4, que a gente está tentando ajustar uma data no mês de dezembro, ou se não só no mês de janeiro ou fevereiro, realmente o nível 4. Estamos tentando aí aumentar os finais de semana no calendário, mas está difícil. A gente não está conseguindo. É complicado. E esse ano nós não temos nem feriados durante a semana, né? Então a gente não consegue nem ajustar isso. Todos os feriados esse ano, até o final do ano, eles estão nos finais de semana, né? Então nem isso a gente consegue ajustar. Vitor, se não tem mais pergunta, eu vou abandonar vocês, que eu tenho um outro compromisso online daqui a pouquinho. Mas o Vitor segue com vocês aí, tirando qualquer dúvida. Eu espero rever vocês. Até quem já fez mesmo as formações, né, ter a oportunidade de a gente se conectar novamente, se aproximar e viver essas novas experiências também, né? Quem já fez níveis avançados sabe do que a gente está falando, né? Às vezes a pessoa pode achar que é apenas vender o nosso peixe. Mas quando a gente vai para aquele nível ali dos portais herméticos, é muito diferente do que você já viveu. Dificilmente você vai vivenciar isso em outro
outra experiência. Então, Vitor, muito obrigado pela oportunidade, obrigado aos abençoados que estão aqui. E quem não vai agora no nível 1 ou no nível 2, pode ver qual é que é o... Ivana, até o dia 19. Ver qual é o hotel que eu vou estar e pode mandar os doces para lá também. Para as nossa doação, pode estar mandando as contribuições lá para a nossa obra. Doce, bala de goma, azedinha, chocolate, em geral. Imagina que é festa de Cosme. Então, beleza. Beijo para vocês. Fica bem. Um abraço, Vitor. Um abraço para a Liz e um abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Até a próxima. Pessoas, vamos lá. A gente vai encerrar em seguida também, até para que aqui das pessoas que estão no grupo quiserem participar lá da live do Marcelo agora às 20 horas, possam participar e aí também a gente encerra em seguida e volta na próxima quinta. Não na próxima agora, né? Na outra quinta. Nós estamos fazendo as nossas reuniões aqui de 15 em 15 dias. Na quinta-feira que vem a gente vai estar em Porto Alegre, então a gente não vai conseguir fazer nosso encontro aqui. Para quem está chegando aqui agora, para quem está participando desse primeiro encontro do grupo de estudos, tá? Esse grupo aqui nós temos reuniões às quintas-feiras, normalmente às 20 horas, e a gente vai falar sobre os mais variados temas relacionados ao desenvolvimento pessoal, a terapias, psicologia, neurociência, enfim, uma gama de conteúdos e conhecimentos que a gente pode entregar para vocês aqui para que a gente continue evoluindo mesmo os nossos conhecimentos, mesmo depois de sair das formações, tá? É um grupo aberto para todos os alunos do Instituto, é um grupo que não tem custo, vocês podem participar aqui quantas vezes quiserem. As lives aqui, elas ficam gravadas, depois a gente sobe elas todas dentro de uma plataforma que nós temos lá. Esse grupo de estudos, ele existe há vários anos já, desde 2017 ele existe presencialmente lá em Porto Alegre e depois, a partir de 2020, né, com a pandemia, nós trouxemos o grupo para o online e desde então a gente vem com essas transmissões desde 2020 e dentro da nossa plataforma lá tem dezenas ou centenas de gravações desses encontros. Beleza? A Patrícia levantou a mão, por favor, Patrícia. Oi, Vitor. Só te fazer uma perguntinha, porque na verdade isso que eu fiquei com um pouco de dúvida. Porque assim, eu fiz a formação também de nível 1, né, junto com a Laide. Oi, Laide. Tô no mesmo esquema que vocês também, aqui fazendo o símbolo do fogo para poder concretizar, fazer o nível 2 agora. E aí o meu receio era assim, tipo, que eu ainda estou assimilando, né? Como eu não estou trabalhando com isso, se talvez não é muita informação, porque o meu receio tipo, sabe quando dá aquela bugada de muita informação e não conseguir colocar, assim, em prática, né, de tipo, consigo atender, ou de ser, nossa, vou perder muita coisa porque é muita informação e não dá tempo de assimilar para concretizar, sabe? Sim, entendo perfeitamente, é uma dúvida muito comum e bem pertinente. O que acontece? É muito conteúdo realmente para o nível 1, principalmente no formato que vocês fizeram, que eram 3 dias, né? Justamente por isso, nós abrimos sempre, para aquelas pessoas que vão para os outros níveis, nós abrimos a possibilidade de fazer pelo menos uma reciclagem sem custo nenhum. Isso é um compromisso que a gente assume com vocês, justamente para que vocês possam rever todo o conteúdo e assimilar tudo isso. Eu acho que entre fazer mais cedo ou muito mais tarde, é melhor fazer mais cedo, tá? Porque realmente, se deixar muito tempo, vai esfriar todo esse conhecimento e ele se perde. O que acontece? É claro que vocês acabaram de fazer um nível 1, então se vocês vão para o nível 2 agora, lá dentro do nível 2, o Marcelo vai recapitular muita coisa. Vocês vão rever muitas coisas que vocês viram no nível 1 e vocês vão dominar esses conhecimentos, né? Claro que aí vocês vão ter uma sobrecarga um pouco maior ainda de conhecimentos, né? E aí, vocês têm a possibilidade de reciclar esse nível 2 também, depois. Por quê? Para que realmente, numa segunda vez, vocês tenham uma nova visão, tenham um domínio muito mais profundo dos conhecimentos. Então, e inclusive sugiro que façam isso, que não façam a formação só uma vez, que façam a formação mais de uma vez. Porque aí sim a gente domina os conhecimentos. Num primeiro momento, um primeiro olhar para um conhecimento totalmente novo, né, ele se torna bastante complexo no primeiro momento. Quando a gente revê esses conhecimentos, quando a gente faz uma segunda vez a formação,
vocês vão perceber que é totalmente diferente, a visão é outra. Então, eu sugiro realmente que vocês aproveitem quando tem a oportunidade de fazer reciclagem. É claro que nem sempre a gente pode abrir uma reciclagem gratuita em todas as turmas, mas sempre que possível a gente vai abrir essa possibilidade sim para vocês, ou quando não tiver a possibilidade de ser gratuita, vai ser com o menor custo possível, né? Para que vocês refaçam a formação, porque realmente isso vai dar o domínio desses conhecimentos, tá? Isso é muito importante. Então, assim, a gente nunca fez o nível 1, 2 e 3 juntos. A gente já viu que tem algumas escolas que fazem assim, né? 15, 20 dias direto. Aí eu acredito que não tenha nenhum proveito. Mas quando a gente faz o nível 1, bom, agora eu vou para o nível 2. Depois, se tu vai lá em setembro, tu vai refazer o nível 2 e depois vai para o nível 3, eu tenho certeza que o aproveitamento vai ser excelente. Tá? E se tu puder reciclar o nível 1 em setembro antes de ir para o nível 2 e 3, melhor ainda. Tá? Melhor ainda. Mais do que isso, nós entregamos as gravações para vocês. Eu imagino que todos aqui que já fizeram a formação têm acesso, né? Nós entregamos as gravações em vídeo para vocês da formação, tanto do nível 1 quanto do nível 2. E eu sugiro que vocês assistam essas gravações para que vocês recapitulem os conhecimentos, os detalhes, aqueles pequenos detalhes que passam despercebidos durante o curso presencial lá, e vocês revejam os vídeos, porque realmente vocês vão ter um domínio muito maior, né, tendo assistido esses vídeos. Chayane, por favor, fique à vontade. É que eu cheguei tarde, que eu estava aqui sem luz. Qual é a mudança do formato? Eu perdi essa parte. Ah, tá. Você já fez no formato novo, né? O que acontece? A formação em hipnose não verbal, ela tinha 3 níveis antes. O nível 1, ele tinha 3 dias de duração. O nível 2, mais 3 dias. E o nível 3, mais 3 dias. A gente dividiu essa formação em 4 níveis agora por alguns motivos. Primeiro, porque lá atrás, quando a gente organizou essa formação, então, o Marcelo me trouxe a possibilidade de ministrar essa formação aqui dentro do Instituto, e já de antemão eu disse para o Marcelo, se a gente for fazer essa formação, nós precisamos trazer muito conteúdo, muito conhecimento, para que realmente seja algo de muito valor. Afinal de contas, lá atrás, ele estava entrando no mercado, ele não era conhecido. Então, precisava ser algo de muito conteúdo, de muito valor. E foi justamente isso que a gente moldou. A gente moldou uma formação que tivesse muito conhecimento. Só que a gente percebeu que era muito conteúdo para entregar, e lá no início eram 2 dias só de formação, na verdade a gente começava na sexta-noite, a gente percebeu que era muito conteúdo, ficava muito denso. Aí a gente começou a aumentar até chegar nesse formato que eram 3 dias, sexta, sábado e domingo. O que acontece? Ainda se torna muito denso esse conteúdo, muito conteúdo, muito conhecimento para a gente entregar para pessoas que estão chegando ali e boa parte delas não está tendo o primeiro contato, né? Então, esse foi o primeiro motivo, para que a gente consiga ter uma formação mais proveitosa. A turma de vocês, esse final de semana, foi muito legal, porque vocês puderam praticar muito aqueles conhecimentos. Mais do que isso, a gente consegue dar acesso para que mais pessoas possam participar, porque antes a formação ela tinha um investimento de mais de R$2.000. Isso no primeiro lote, o valor era de R$2.300, até chegar a R$2.997, né? Hoje a gente conseguiu enxugar isso, a gente diminuiu muito o valor do investimento do primeiro nível, então vocês tiveram acesso a um valor que se tornou muito mais acessível para muitas pessoas que não teriam condição de participar. Aí ter esse primeiro contato. Aí o segundo nível a gente já vai para 3 dias. Tá? O segundo nível a gente já vai para 3 dias. E aí ele se torna mais denso, bem mais avançado também. O nível 3, eles são 3 dias também. E aí o nível 4 a gente expandiu os conhecimentos. Então antes a gente ia até o nível 3 com um nível de conhecimento. Agora a gente vai até o nível 4, mas o conhecimento também se expandiu. Então, a jornada se tornou um pouco maior, mas os conhecimentos também são mais abrangentes. Beleza? A Patrícia perguntou, o valor do nível 2 e 3 mudará mais para frente ou sempre será esse? Patrícia, na verdade, esse investimento, para quem está fazendo no formato antigo, ele, no final das contas, ele vai se tornar mais em conta, tá?
Por quê? Porque no primeiro momento, no nível 1, ele se torna mais oneroso em questão de investimento, porque são 3 dias, né? Mas no nível 2 e 3, quando a gente faz, principalmente quem vai para o nível 2 e 3 e vai fazer na imersão, vai se tornar bem mais barato, tá? Em questão financeira. Depois, nos 4 níveis, para quem alçar os 4 níveis, é claro que vai se tornar um pouco mais, o valor vai ser um pouco mais alto. Até porque no nível 4, poucas pessoas vão ter acesso a esse nível 4. Não vai ser para todos, né? Então, lá no final, para quem percorrer toda essa jornada, vai ter um investimento um pouco maior. Para quem está fazendo agora ainda esse ano, os investimentos ficam bem mais baixos, tá? Então, também é uma oportunidade para quem está fazendo ainda esse ano. Tá? E principalmente essas primeiras turmas, a gente está fazendo com condições muito abaixo dos valores normais da formação. Quem está entrando agora está tendo valores muito diferenciados, tá? Então, isso é uma oportunidade também que a gente está liberando para vocês que estão chegando agora, que se torna muito interessante também. Vamos lá. Aqui, o nível 1 em São Paulo vai ser em agosto, né? Não, vai ser em setembro. O nível 1 vai ser em setembro, tá? Vai ser no primeiro final de semana de setembro. Em agosto, a gente vai ter uma turma de hipnose clínica, agora nos dias 2 e 3 de agosto. É uma formação que inclusive, tá assim com uma condição super especial, tá? Uma formação de 2 dias para quem ainda não participou, única turma que a gente vai ter em São Paulo esse ano. O investimento está com um valor simbólico de R$ 298. Uma formação de hipnose clínica, tá? Não é não verbal. Dias 2 e 3 de agosto, em São Paulo. A gente já está com quase todas as vagas preenchidas já. É muito barato realmente, Aiane, porque na verdade é um valor simbólico. Essa formação, ela custa mais de R$2.000, tá? E a gente está fazendo por 298. A gente fez uma turma em Porto Alegre esse ano e vai fazer uma em São Paulo. Então, é uma oportunidade incrível para quem, tanto para quem não tem conhecimento ainda de hipnose clássica, quanto para quem já tem. É o Marcelo que ministra essa formação também, é muito legal, tá? Só que a gente não vai botar muita gente na turma. O ano passado a gente fez uma e tinha quase 200 pessoas. E aí o aproveitamento da turma não foi legal. Então, nessa turma desse ano, a gente vai fazer com bem menos pessoas dentro da sala e vai ser uma oportunidade exclusiva, tá? A Chayane botou aqui, eu paguei online 10 vezes mais. Exatamente. Uma formação online hoje está muito mais do que R$298 de hipnose, e essa vai ser presencial, tá? E é uma formação completa, não é introdução, não, é uma formação completa de hipnose. Uma baita oportunidade para quem é de São Paulo, enfim, ou para quem quer ir para São Paulo, uma baita oportunidade. Beleza? Pessoas, mais alguém tem alguma dúvida? Eu vi que alguém mais tinha levantado a mão, só não sei quem foi. Acho que foi o Vander. Fique à vontade, Vander. Vitor, boa noite, está bom? Boa noite. Eu tenho assistido a sua live, tenho adorado. Obrigado pelas... Eu fiz em junho agora, em São Paulo, formação 1. Inclusive, tem 3 companheiras aqui, a Patrícia, tem mais uma aqui, a Laide. A Laide que saiu, né? Tá lá em cima, boa noite. Vou perguntar para você uma coisa, por que tem pessoas que não entram em hipnose? Eu fui lá com essa intenção, porque eu sempre quis ser hipnotizado. Fui lá com essa intenção, mas não virou. O Marcelo punha a mão, olhava, inclusive no final teve a roda lá, fiquei até meio ansioso, falei, agora vai, mas não aconteceu nada, cara. O que será? É questão neurológica? O que se passa? Não, na verdade é assim, Vander. Essa é uma dúvida muito comum que muitas pessoas têm quando estão chegando nesse universo, vamos dizer, da hipnose, né? Primeiro, tem alguns pontos muito importantes, tá? Primeiro fato todas as pessoas são suscetíveis. Todos nós somos suscetíveis à hipnose. Só existe um grupo de pessoas que não é suscetível à hipnose. Pessoas que têm nível de autismo muito alto ou pessoas que têm algum problema cerebral intenso, né? Pessoas que não têm cognição, entende? Pessoa que não tem cognição não vai conseguir entrar em transe. Todas as outras entram. O que acontece é que muitas vezes a gente tem alguns preconceitos equivocados sobre a hipnose. Na verdade, a hipnose é um estado natural de todo ser humano. Nós entramos em hipnose o tempo todo, né? O que acontece? Na verdade, o que muda é só o nível de transe que a gente está ao longo de toda a nossa vida. Veja só, das 24 horas do dia, a maior parte do nosso tempo a gente está em transe, em algum nível. O que acontece é que muitas vezes a gente tem a expectativa de que a gente vai entrar num transe muito profundo. Isso, todos nós também temos a capacidade de entrar, mas nem todos entram. Veja só, essa é a grande diferença.
existem vários níveis de transe. Níveis mais superficiais, todos nós entramos o tempo todo. Por que algumas pessoas têm mais dificuldade de entrar num transe mais profundo? Primeiro, às vezes é a situação, a ocasião, enfim. Muitas vezes é porque a gente ainda não conhece, é um universo desconhecido. Então, o nosso inconsciente meio que ele não nos permite aprofundar no transe. Aí a gente fica voltando o tempo todo para o consciente. A gente usa uma analogia na hipnose, que a gente diz que existem 3 pessoas na hipnose, né? 3 tipos de pessoas na hipnose. Tem o pescador, o golfinho e a baleia. Todos eles entram em transe. Somos qualquer um de nós aqui. O que acontece? Quem é o pescador? É aquela pessoa que ela fica num nível muito superficial de transe. Ela não se permite aprofundar. Então, ela entra em transe e se mantém aqui, num nível muito superficial. Às vezes por receio do que vai acontecer, receio de perder o controle. São esses preconceitos que a gente tem equivocados, porque, na verdade, na hipnose, ninguém perde o controle. E aí a gente não se permite aprofundar. É só isso. Tá? Eu não me permito aprofundar. Pode ser um processo consciente ou inconsciente. Tá? Instinto de preservação. Aí depois a gente tem o golfinho, que é aquela pessoa que ela começa a entrar em transe, quando ela começa a aprofundar, ela volta. Sabe? Provavelmente muitos de nós já passamos por essas experiências. A gente começa a aprofundar e volta. Começa a aprofundar e volta. Esse a gente chama de golfinho. E tem a baleia, que é aquela pessoa que ela entra em transe e vai bem profundo, rapidamente, e ela se mantém lá. Essa pessoa, em geral, ela já conhece a hipnose, ela sabe como é que funciona, ela sabe que não vai perder o controle nem a consciência em momento nenhum, e ela só se permite. O que acontece é que muitas vezes a gente acha que não entrou em transe porque realmente a gente está consciente de tudo, a gente tem controle de tudo. E é exatamente isso que acontece na hipnose. Nós não perdemos o controle, a gente simplesmente se permite. É muito comum quando a gente induz o transe a uma pessoa, e quando a pessoa sai do transe, ela diz, olha, eu acho que eu não entrei em transe, porque eu ouvi tudo, eu sabia tudo o que estava acontecendo, eu só fiquei de olho fechado porque eu quis. E é justamente isso que acontece na hipnose. Justamente, até nas formações de hipnose não verbal, quando a gente vê esses processos mais profundos e mais intensos, onde a pessoa entra num processo muito intenso emocional, a pessoa está tendo controle. Se ela quiser, conscientemente, ela para esse processo e ela sai do processo. Ela não perde o controle. Mas ela simplesmente se permite, porque ela sabe que ali ela está segura e está vivendo um processo que vai ser importante para ela. É só isso, tá? Então, talvez, Wander, seja uma questão de hábito, de tu te habituar. Uma sugestão que eu sempre dou para as pessoas começa a escutar, não sei se você já faz isso ou não, mas para os meus clientes na terapia, eu sempre sugiro isso para quem está entrando no processo terapêutico. Eu gravo áudios de hipnose, de auto-hipnose, e oferto para essa pessoa, para que ela escute diariamente esses áudios, para que ela se habitue a entrar em transe. Porque a questão do entrar em transe, ela é para todos nós, né? Mas se manter num processo de relaxamento exige um pouco de prática também, de treinamento. Nós precisamos aprender a aprofundar no transe e a estabilizar o transe profundo. Porque senão a gente fica lutando contra o nosso consciente, contra os nossos instintos de preservação e não se permite viver esses processos mais intensos que a hipnose, que a terapia nos proporciona. Tá? Mas é só uma questão de hábito. Todos nós somos capazes de entrar em transe. Obrigado, Vitor. Mas você já respondeu já que questão de controle. Eu sou muito controlador, cara. Isso. É uma questão de habitual. Bom, é o tempo, né? Obrigado. É uma questão de te habituar. Começa a fazer essas práticas. A auto-hipnose é algo fantástico também. A auto-hipnose nos dá esse controle. Eu te falo isso com propriedade, tá? Eu lá atrás, quando entrei nesse universo aqui, também eu vivenciava essas mesmas experiências. Eu não me permitia aprofundar no transe, eu ficava muito superficial. Com o tempo eu comecei a aprofundar um pouquinho mais, mas me mantinha muito na superfície, por conta desses receios inconscientes de aprofundar. E aí só com a prática eu consegui realmente, hoje, eu entro em transe assim,
Qualquer pessoa me coloca em transe. Pode ser um iniciante, está fazendo um curso pela primeira vez, ele vai lá, vai me hipnotizar. Porque eu sei o que acontece. Eu sei que é um processo totalmente tranquilo e seguro. Beleza? Eu tive enrijecimento no bloco dorsal, mas eu ouvia tudo ao meu redor e achei que não estava em transe. Exatamente, Patrícia. Olha só, isso é legal. Esse relato da Patrícia. Exatamente isso. A pessoa pode ter um enrijecimento, algumas pessoas desmontam, desmoronam, mas elas têm o controle total, elas não perdem esse controle. Tá? E aí, por isso, a gente tem a ideia, às vezes, equivocada de que não entrou em transe. Tá? Mas é exatamente isso que acontece. Inclusive, tem uma outra abordagem que a gente utiliza, que é dentro da hipnose conversacional, né? Da hipnose, o modelo do Richard Bandler, na verdade, né? De transe hipnótico, onde nós conduzimos o transe conversacional, usando o modelo Milton, e a gente fala sobre transitar entre níveis de consciência. E dentro da hipnose é justamente isso que a gente quer que a pessoa faça, que ela transite em níveis de consciência de uma forma sutil. Porque quando a gente está consciente, aqui, no mundo real, o que acontece? A gente entra em transe e a gente tem essas quebras de padrão. Então, a gente sai do transe. Né? Dentro do processo hipnótico induzido, eu quero ir levando a pessoa ao transe de uma forma sutil e manter esse transe, seja ele conversacional, a pessoa conversando comigo de olhos abertos, ou de olhos fechados, ou até num processo de transe dentro da hipnose não verbal também. Vamos lá, mais alguém tem alguma dúvida? Senão a gente encerra por aqui e volta na outra quinta. A gente vai ainda fazer mais uma reunião, aproveitando o gancho aqui, a gente fez uma sequência de 3 lives falando sobre comunicação não verbal, leitura de expressões corporais. A gente vai fazer mais um encontro agora, explorando um pouco mais esses padrões de comunicação não verbal também. Para quem não assistiu, tem as gravações, está lá no YouTube e está na nossa plataforma também, assistam, é bem legal. E a gente vai aprofundar um pouco mais, a gente vai num nível mais avançado no próximo encontro, tá? A gente vai fazer pelo menos mais esse encontro, será o 4º, e aí depois a gente muda de tema e traz uma abordagem diferente, beleza? Tem algumas pessoas pedindo relatos de casos, enfim, a gente pode fazer um encontro aqui sobre relatos de casos e explorar esses casos terapêuticos com as mais diversas abordagens, seja hipnose não verbal, a programação neurolinguística e por aí vai. Mais alguém tem alguma dúvida? Não? Aqui, Wander, por favor, fique à vontade. Tá fechado o teu áudio, eu acho. Oi, Patrícia, você é de São Paulo? Não sei se é Patrícia. Oi, sou de São Paulo, Wander. Vamos ver certinho, então, quem sabe a gente vai junto aí para esse encontro aí. Onde vai ser? Vai ser São Paulo agora, dia 25? Não, porque tem um que vai ser que é outro estado. Setembro em Porto Alegre. Sim. Vai ter o nível 2 e 3 em Porto Alegre em setembro. Então, vai ter em São Paulo e Porto Alegre. Vamos para Porto Alegre? Passar frio lá? Pensa então, aí. Eu só tô... Assim, para mim é melhor se for em São Paulo. Mas caso eu não consiga, aí eu vou ver se eu consigo Porto Alegre. Eu tô conversando com a Lilian para ver se dá certo. Quem sabe a Laíde vai com o marido também, a gente faz uma van e vai todo mundo para lá. Vou pensar. Obrigado. A gente já teve algumas outras turmas onde algumas pessoas vinham de São Paulo para Porto Alegre para participar da formação de nível 2 e 3, é bem legal também. Em São Paulo vai ser em Ibiúna, é um hotel fazenda lá muito bacana em Ibiúna, o atendimento deles é muito legal, enfim, é uma estrutura bem bacana, tá? E para quem é de outros estados, lembrando que hoje a gente só tem essas formações mais avançadas em São Paulo e Porto Alegre, tá? O nível 1 a gente faz em outros estados, a gente faz em Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, enfim, algumas turmas no Nordeste, mas o nível 2, o nível 3, o nível 4, só em Porto Alegre e São Paulo ainda hoje, tá? A gente não tem essas formações em outros estados. Beleza? Pessoas, lembrando que essa live vai ficar gravada, depois eu vou mandar para vocês lá, vou disponibilizar para vocês a gravação, claro que hoje foi mais para explorar um pouquinho mais essa estrutura da formação, né? Mas normalmente os nossos conteúdos são sobre PNL, sobre hipnose, sobre neurociência, sobre psicologia.
A gente tem os mais diversos temas aqui. Alguns encontros nós fazemos estudos de caso aqui, relatos de casos, onde a gente vai explorar possibilidades de abordagem. A gente fala sobre marketing também, sobre posicionamento. Enfim, aqui nesse grupo é um espaço onde a gente vai trazer todo o nosso know-how de muitos anos, né? Eu estou nesse mercado há mais de 15 anos. Eu iniciei nessa área da hipnose, da PNL, em 2008. Estudo isso há mais de 20 anos, né? Mas comecei realmente a trabalhar como terapeuta em 2008. Então, tem muita coisa que a gente já viveu ao longo desses anos e a gente traz aqui para vocês sem custo nenhum. É uma forma da gente continuar entregando algo de valor e fortalecendo esses laços aqui com as pessoas que vêm e que entram no Instituto aqui, para que vocês possam se manter com a gente aqui. Isso também é muito importante, a gente ir fortalecendo esses laços, tá? A ideia aqui é que a gente faça um espaço de diversidade mesmo, um espaço de aprendizado, de trocas, de fortalecer laços mesmos, de trocar experiências, enfim, porque eu sei que tem profissionais das mais diversas áreas aqui, eu sei que tem pessoas aqui que têm conhecimentos de altíssimo nível nas mais diversas áreas também, e esses conhecimentos podem ajudar outras pessoas. Então, inclusive, eu convido vocês a doar um pouquinho disso também, tá? A gente tem nesse grupo aqui, a gente tem médicos, a gente tem especialistas nas mais diversas áreas, tem psicólogos, tem neurocientistas, enfim. E essa troca aqui vai enriquecendo também os nossos encontros, a gente aprende muito e oferta muito também para que vocês possam evoluir, beleza? Pessoas, vamos encerrar então. Semana que vem a gente não tem encontro aqui, na próxima quinta-feira, porque a gente vai estar em Porto Alegre, a gente inicia no final de semana uma formação lá, nos dias 19 e 20, mas na quinta-feira eu tenho um treinamento para um grupo lá, para um grupo fechado de programação neurolinguística, e aí não tem tempo hábil para a gente fazer o nosso encontro aqui. Então a gente volta no dia 24 de julho, a gente volta com o nosso encontro aqui falando sobre comunicação não verbal, mais um encontro falando sobre comunicação não verbal, microexpressões, expressões faciais, enfim, para a gente explorar um pouco mais esse conjunto de coisas que a gente tem em mãos e às vezes não aproveita por não ter o conhecimento necessário, ok? O Marcos é um cara que está com a gente há muitos anos. Eu sou um estudioso sobre hipnose há muitos anos e participei dos 3 níveis de hipnose não verbal. Eu posso garantir que vocês não viram nada parecido com isso. Olha só, o Marcos é um cara que está há muito tempo com a gente, já fez todas as formações, inclusive as gravações que vocês assistem da formação, é ele que faz para nós, ele se dispõe aí para as formações, ele filma toda a formação com equipamentos profissionais e depois ele entrega para nós essas gravações para que a gente possa disponibilizar para vocês. E realmente, vocês não viram nada ainda. Quem fez o nível 1 não viu nada ainda. O nível 2, o nível 3 é algo assim surreal. O nível 3, então, é uma experiência indescritível. Essa imersão que a gente faz em contato com a natureza é algo surreal mesmo. Beleza, pessoas? Vamos encerrar por aqui. Agradeço a participação de cada um de vocês por estarem com a gente. Isso é muito importante para nós. Ficamos muito felizes com essas participações. Espero vê-los no próximo encontro aqui, no dia 24. Espero vê-los vocês nas próximas formações, seja em Porto Alegre na semana que vem, seja em São Paulo no nível 2, agora dias 25, 26, 27, ou em qualquer uma das nossas próximas formações aí, tanto de hipnose, PNL, enfim, nós temos um combo muito grande de formações que a gente oferta aqui no Instituto. Inclusive, eu acho que a gente vai ter uma turma de programação neurolinguística em São Paulo esse ano, tá? Tem muitas pessoas pedindo, faz muito tempo que a gente não faz. Formação practitioner em PNL em São Paulo. A gente teve em Balneário Camboriú alguns dias, tem em Porto Alegre no mês de agosto, e São Paulo a gente está tentando ajustar uma agenda para esse ano ainda. Beleza? Pessoas, uma excelente noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, quem chegou aqui pela primeira vez. E um excelente final de semana. Espero vocês no próximo encontro. Tchau, tchau.